Fred Vasseur e a escuderia Ferrari vêm enfrentando uma verdadeira tempestade ao longo da temporada de 2025. O desempenho do carro atual, concebido para ser competitivo, oscilou intensamente e as promessas feitas no início do ano acabaram se transformando em frustração. Tudo indica que a diretoria da equipe, sediada em Maranello, está começando a explorar, de maneira reservada, opções para o comando que não incluam mais o engenheiro francês. Com os recentes indícios de descontentamento vindos de Lewis Hamilton e os rumores de que os esforços internos já estejam voltados para o desenvolvimento do carro de 2026, surge um questionamento inevitável. A Ferrari realmente está disposta a substituir seu chefe de equipe? E caso essa substituição aconteça, será que o alto escalão perdeu por completo a fé na liderança de Vasseur? Desde o início da temporada, os resultados da Ferrari ficaram aquém do que se esperava. Muito se falou sobre o potencial do carro, e a chegada de Hamilton criou uma onda de otimismo em Maranello. No entanto, a realidade tem sido dura. A equipe ainda não venceu uma corrida principal, com exceção dos eventos de sprint, e apesar de figurar entre as primeiras colocadas no campeonato de construtores, essa posição não reflete fielmente o desempenho real do carro ao longo das corridas. Charles Leclerc e Lewis Hamilton têm lutado constantemente para se manterem competitivos, enfrentando problemas que vão desde equilíbrio de chassis até falhas estratégicas. Hamilton, em especial, tem demonstrado impaciência com o cenário atual, sendo direto em suas críticas durante entrevistas e coletivas. Em meio a esse ambiente carregado, surgiram rumores persistentes sobre uma tentativa da Ferrari em atrair Christian Horner, atual chefe da Red Bull Racing, para liderar o time italiano. A intenção seria promover uma revolução semelhante à contratação de Hamilton, que também foi vista como uma jogada ousada. Embora Horner tenha negado publicamente qualquer contato, o simples fato de esse boato ganhar força sugere que a presidência da escuderia, sob responsabilidade de John Elkann, pode estar considerando uma mudança drástica de direção. As projeções feitas pela Ferrari no início do ano eram grandiosas. Havia um sentimento de que, finalmente, a equipe voltaria a disputar títulos de forma concreta, especialmente antes da entrada do novo regulamento técnico da categoria. Porém, o que se viu foi uma série de decepções. Em diversas etapas, a Ferrari sequer conseguiu se manter entre os 3 times mais velozes do fim de semana, o que gerou uma onda de insatisfação crescente entre pilotos, engenheiros e torcedores. A responsabilidade, nesse caso, inevitavelmente recai sobre Vasseur, que, como chefe de equipe, precisa responder por tudo o que acontece dentro e fora das pistas, mesmo que os erros nem sempre partam diretamente dele. O ponto mais crítico dessa crise é, sem dúvidas, o projeto do carro atual. Apesar de ter sido desenvolvido com foco em aerodinâmica e equilíbrio, o monoposto apresenta falhas persistentes que ainda não foram solucionadas. Várias atualizações foram testadas ao longo das corridas, mas nenhuma trouxe o salto de performance necessário. Chega um momento em que a equipe precisa questionar se faz sentido continuar investindo em algo que não entrega retorno prático. Potencial teórico não vence corridas, e é justamente isso que tem faltado ao carro da Ferrari: a capacidade de converter promessas em resultados concretos. Outro fator que agrava a situação é a discrepância entre as expectativas da pré-temporada e a realidade enfrentada nas pistas. Durante os testes de inverno, a escuderia deixou claro que seu objetivo era competir diretamente pelos 2 campeonatos. Essa projeção foi repetida por dirigentes e pilotos em entrevistas, o que criou uma grande pressão pública. Quando a realidade não corresponde a esse discurso, as críticas se tornam ainda mais intensas. E com 2 pilotos insatisfeitos, a situação fica ainda mais delicada, pois a confiança interna começa a ruir.
Hamilton, por sua vez, tem feito pressão para que os engenheiros redirecionem seus esforços para o desenvolvimento do carro de 2026, já que as chances de sucesso neste ano parecem cada vez mais distantes. O britânico apontou que o carro atual é extremamente difícil de ajustar e que a suspensão traseira compromete o desempenho sempre que se tenta adicionar mais pressão aerodinâmica. Isso causa perda de equilíbrio em curvas de alta velocidade, prejudicando tanto a classificação quanto o ritmo de corrida. A frustração de Hamilton é compreensível, pois ele se vê preso em um ciclo de tentativas sem sucesso, onde cada modificação parece gerar mais problemas do que soluções. Desafiar McLaren e Max Verstappen, nas condições atuais, parece um objetivo quase inalcançável. E se a Mercedes, que também vive uma fase instável, conseguir desenvolver um pacote eficiente até o fim do ano, a Ferrari corre o risco de ser ultrapassada novamente, acentuando ainda mais a crise. Isso colocaria Vasseur em uma posição extremamente vulnerável diante da diretoria e da imprensa especializada. Mesmo diante de tantos questionamentos, Vasseur tenta manter o discurso de confiança. Após o Grande Prêmio da Espanha, ele destacou que prefere estar na segunda posição do que em posições ainda piores. Mencionou que, após a etapa da China, onde a equipe foi desclassificada, conseguiram se recuperar e ultrapassar concorrentes diretos. Ele também afirmou que, nas últimas corridas, houve progresso, mas reconheceu que isso não é suficiente, já que a Ferrari existe para vencer, não apenas para competir. O foco, segundo ele, está em alcançar o ritmo da McLaren, especialmente durante as 40 voltas iniciais, onde o desempenho costuma ser mais crítico. Na corrida de Barcelona, Leclerc conseguiu um pódio vindo da 7ª posição, resultado que só foi possível graças a circunstâncias como a entrada do carro de segurança e uma escolha estratégica arriscada da Red Bull. Já Hamilton viveu um cenário oposto, sendo ultrapassado pela Sauber nas voltas finais em ritmo puro, o que é extremamente simbólico. Ver um heptacampeão sendo superado por uma das equipes de menor orçamento é um reflexo claro de que algo está muito errado com o projeto atual. Ao comentar a sua performance, Hamilton não poupou palavras. Disse que foi uma das piores corridas de sua carreira, principalmente no que diz respeito ao equilíbrio do carro. Mesmo reconhecendo o esforço da equipe com a estratégia, ele deixou claro que não fazia ideia do porquê de tudo ter dado errado e que, provavelmente, a Ferrari não encontraria uma resposta. Essa declaração mostra que a confiança do piloto na estrutura técnica da equipe está se esvaindo. É desolador ver Hamilton nessa situação, ainda mais sabendo que sua contratação foi vista como um divisor de águas para a Ferrari. Ele não foi trazido apenas por sua fama, mas sim pela expectativa de que pudesse liderar a equipe em uma nova fase de conquistas. Se o ano de 2025 já parece comprometido, a esperança recai sobre as temporadas seguintes, mas tudo dependerá da capacidade da equipe em reagir e talvez até mudar de comando. A verdade é que, no momento, Hamilton parece estar sem esperanças. O carro continua um mistério, e mesmo com tentativas de defesa por parte de Vasseur, a paciência está se esgotando. Quando questionado novamente sobre os problemas, o chefe da equipe tentou amenizar a situação, dizendo que não se deve criar pânico com base nas primeiras palavras ditas por um piloto após uma corrida ruim. Ele ressaltou que Hamilton passou a maior parte do tempo à frente de Russell e que apenas no último trecho perdeu rendimento. Mesmo assim, evitou entrar em detalhes sobre a causa exata do problema, o que só aumenta as dúvidas. O fato de Vasseur não esclarecer o que está acontecendo tecnicamente com o carro levanta suspeitas de que a equipe ainda não compreende completamente os defeitos do projeto. Isso é preocupante, pois o tempo está passando e as oportunidades estão sendo desperdiçadas. Considerando que a Ferrari possui, pelo menos no papel, a melhor dupla de pilotos do campeonato, os resultados atuais são extremamente frustrantes.
Caso tivessem iniciado o ano como a segunda força de forma sólida, as críticas não seriam tão intensas. Para piorar, a queda de desempenho de Hamilton em corridas chama ainda mais a atenção. Nico Rosberg, único companheiro de equipe que conseguiu vencê-lo em uma temporada completa, comentou que é preocupante ver Hamilton sendo lento durante uma prova inteira. Ele sugeriu que o problema poderia estar relacionado ao assoalho do carro, uma parte muito sensível dos atuais monopostos. Quando nem o próprio piloto consegue entender o que está errado, é sinal de que o projeto chegou a um ponto crítico. E a comparação com Leclerc, que subiu ao pódio na mesma corrida, torna a situação ainda mais difícil de justificar. Ao final, a única certeza é que a Ferrari está em uma encruzilhada. Os bastidores de Maranello devem estar fervendo, pois este claramente não era o plano traçado para a temporada. Muita energia foi investida, recursos foram direcionados para fazer do time uma potência, mas os frutos simplesmente não estão sendo colhidos. Fica agora a dúvida: esse será o momento em que Vasseur perderá seu cargo? O futuro da Ferrari pode depender das decisões tomadas nas próximas semanas. E você? O que pensa sobre toda essa turbulência? Deixe sua opinião nos comentários e, em seguida, assista ao conteúdo recomendado que aparece agora na sua tela.